Bem, teremos agora o último painel do nosso Congresso Security Leaders Nacional edição 22. Muito bem, o tema deste painel é Resiliência e resposta a incidente como um ativo do negócio, com a mediação compartilhada de Graça Sermu e Ricardo Castro, Information Security Manager do Creditas, que estará conosco online. Então eu convido aqui a Graça, por gentileza, e convido também o gerente executivo de Segurança da Informação do Banco Inter, Douglas Rocha, é só retornar aqui ao palco, ou à nossa arena, o Chief Security Officer da Comgás, Robson Santos, o diretor de operações da Nova Rede, Adriano Galbiati. Podem aplaudir, fiquem à vontade. Aí, Fabiana, gostei. Essa é a ideia, sempre. E o CISO da Crefisa, João Paulo Beck, que também vai querer aplausos. Aliás, todos merecem ser muito aplaudidos. Um eventaço como esse, não é? Que recebe pessoas de todo o Brasil e do mundo e nos assistem aí pela internet, via TV Security. Graça, é com você. Obrigada, gente. O último painel do dia é aquele que ou pergunta agora ou espera o próximo Security Leaders aí no final de 2023. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho um recado aqui do Ricardo Castro para vocês. Ele, infelizmente, ele ficou até um pouquinho, tentou participar, mas nasceu o filho do Ricardo Castro. Ele me mandou foto, então, né, é um motivo mais do que justo. Ele falou que estava tentando, mas o moleque de ontem para hoje só chorava e ele teve que dar uma cobertura. Ele, inclusive, não está trabalhando, está em licença paternidade, mas ele viria sim, porque, a princípio, tem lá um arsenal, né? A família está toda lá em volta ajudando, mas aí ele achou que não era justo e tentou também participar online e não conseguiu. Mas o Ricardo, ele, justamente naquele modelo que a gente está trazendo aqui para o Security Leaders, ele participou comigo da estrutura desse nosso debate, né? E, com certeza, ele procurou trazer temas que estejam, assim, correlacionados e, principalmente, que sejam um pouco diferentes, porque sobre resiliência e resposta, a gente acabou falando bastante, né, ao longo desses 2 dias. É quase que inevitável você falar sobre isso, né, num evento de segurança. Então, ele trouxe um primeiro tópico que eu acho bem interessante. Ele diz o seguinte: um dos pontos-chave para a valorização do seguro cibernético são os planos de resposta a incidentes e recuperação de desastre. Maior maturidade, menor o custo do seguro. Na visão de vocês, o valor investido em tecnologias e treinamentos é vantajoso financeiramente em relação aos benefícios junto à seguradora? Olhando já para você. Sabia, Graça. Castro caprichou, né? Caprichou na pergunta. Exato. Se a gente for fazer até um puxar aqui. Ah, então tem um complemento, peraí. Tem? Senão ele vai puxar a minha orelha. Se sim, o CFO tem a mesma percepção? Agora ficou melhor a pergunta. Agora ficou mais fácil de responder, né? O Castro quebrou o seu galho, Robson. Bateu no financeiro, ficou mais fácil. Eu vou até eu vou tentar ir pelo fim, percepção do CFO. Hoje, quando a gente olha para companhias, existem outros tipos de seguro, que não só cibernéticos, e geralmente a estrutura financeira que é responsável por essas aquisições dentro da companhia. Então, sempre é feita uma análise, né, de investimento que baranteiam esse seguro. Eu diria que, para a parte de seguro cibernético, tem um papel super importante do CISO, porque toda a visão de investimento por trás para a redução do valor do seguro, né, o board executivo deveria entender que, de fato, isso é um investimento. Então, acho que esse é o primeiro parâmetro para dizermos o CFO topa ou acha isso interessante. Agora, quando a gente traz entre vantagens de tecnologia versus, de repente, a redução de custo do seguro, se a gente for analisar no ano passado, mesmo empresas com maior maturidade ou com grande investimento, tiveram dificuldade, primeiro, de aprovar novamente ou renovar um seguro.
Eu ouvi muito isso. Estava quietinha aqui, mas Esse foi o queria ponto que você principal. tocasse nesse ponto. Não foi nem o ponto de redução. Inclusive, algumas companhias tiveram que contratar, algumas empresas como a March, por exemplo, para apoiar em conjunto com a seguradora, né, de fato, essa avaliação de maturidade, todo esse investimento realizado, né, para depois a gente dizer se a gente teria uma redução. Eu não diria que nos últimos 2 anos esse investimento reduz o seguro. Ele tem garantido que no apetite de risco as seguradoras tenham topado ou não, independente da maturidade, a aprovação do seguro. Um outro ponto que eu tenho visto bastante também nas seguradoras, além da maturidade, é o tipo de business. Então, por exemplo, você vende um business mais suscetível à fraude, mercado financeiro, varejo, O que acaba funcionando no mercado de seguros em qualquer, né, bem, a qualquer ativo. E quando a gente retorna sempre para a seguradora também, o apetite de risco é importante. Por mais que você gere uma apólice, né, dentro ali daquela cooperação dos segurados, a ideia é que o seguro não seja utilizado. Então, eu não diria que no cenário atual reduziria custo, não, Graça. Eu diria que esse bom investimento faria que você conseguisse renovar ou manter uma apólice existente. Tá? Se a gente olhasse isso para trás, talvez eu acho que seria melhor. Perfeito. Se a gente levar em conta... Isso, como é que funciona aqui? Comentários, isso. Se a gente levar em conta os últimos 2 anos, o índice de sinistralidade cresceu exponencialmente. Isso fez com que o valor do prêmio também subisse. Então, há 3 anos atrás, você fazia um seguro, por exemplo, sei lá, com um prêmio de 1 milhão por ano, hoje você faz com 15 milhões. Assim, é absurdamente maior o preço. Isso muito em função de todos os ataques que a gente tem visto e todos os impactos cenário, né, que a gente tem visto. Então, as seguradoras começaram a entrar em prejuízo e estão recuperando isso nesses últimos 2 anos. Faz parte de um plano de resiliência cibernética hoje ter um seguro necessariamente cibernético? Depende. Porque você pode virar alvo, como já houveram casos onde seguradoras foram atacadas para exatamente pegar a lista das empresas que possuem seguro. Para quê? Para forçar o resgate. Está difícil encontrar a melhor alternativa. O próprio governo americano começou a orientar as empresas a não pagar, porque isso virou moda, e o preço aumentou, né, pelo volume de ataques que tem. Então, a gente pode analisar que, para ter um seguro, ele é viável, é bom ter? É bom ter, sempre é bom você ter um seguro. Mas isso não quer dizer que você tem que abrir mão das suas proteções. Então, quanto melhor você estiver protegido, tiver com um time de resposta a incidente, substitui, né? Consultorias, empresas parceiras na investigação já contratada, isso já faz parte do seu plano. Sim. Acho que o seguro vai vir só como um complemento desse processo todo. Adriana, era isso que eu ia te perguntar. 2 coisas, tá? Primeiro, surgiu muito sempre aquela pergunta clássica, se estou segurado, então posso investir talvez menos, ou se eu não tenho muito recurso, decidir entre o seguro ou investir na arquitetura e tal. Então, de certa forma, o Douglas fez aí essa resposta. O outro é, hoje, quando você passa por um processo desse com uma seguradora, você com certeza descobre gaps e necessidades que você não imaginava. Então, já ouvi muito do outro lado, né, no lado da indústria, que existe uma demanda até de empresas que, ao passar por um processo desse, buscam, né, parceiros para estar num nível que possa ser até melhor, ou descobre ali gaps que antes não estava vendo. Isso tem acontecido no dia a dia de vocês? Isso tem acontecido bastante. Quanto à primeira pergunta, né, a questão da gente ter o seguro e deixar de investir. Bom, a gente sabe que a verdade é, se o investimento for mal feito ou não for feito, não vai ser uma questão de seguro cibernético, você vai quebrar a sua companhia. Esse é um fato clássico, né? Quanto à questão de parceiros, a gente fala de risco, apetite de risco, a corretora querendo fazer aí um prêmio maior. A gente viu aqui em algumas outras palestras o pessoal comentando sobre a atuação de terceiros dentro da nossa infraestrutura, né? Então, empresas menores que prestam serviços para as empresas maiores e elas não deixam de ser um risco. Então, uma coisa que a gente percebe que está acontecendo, e principalmente nos Estados Unidos, são as empresas fazendo uma avaliação de riscos desses parceiros que têm conexão com as empresas. E é claro, né, existem soluções automatizadas para que isso seja feito, porque você pega, por exemplo, estava o pessoal da Petrobras aqui. Quantos fornecedores tem a Petrobras? Infinitos. Né? Assim como os outros colegas também devem ter uma quantidade de fornecedores aqui muito grande. Né? Então, existe um desafio
você não vai conseguir fazer um assessment detalhado em todas as empresas, talvez nas principais. Mas basta, como o colega comentou na palestra anterior aqui, a empresa da faxina, né, está conectada na sua rede por algum motivo e aumentar esse risco cibernético. Então, eu acho que Perfeito. é importante olhar o ecossistema da empresa e dos parceiros para reduzir, para diminuir esse risco, né? E acho que isso, é como ele falou, vai te ajudar a não ter um desconto, mas vai te ajudar também a garantir que você tenha a sua pólice, né? Totalmente. Só para eu poder complementar, eu diria que o seguro cibernético, ele é a cereja do bolo. A gente tem que fazer o bolo primeiro. E quanto melhor for o nosso bolo, quanto mais controles a gente tiver sobre o ecossistema por completo, mais barata vai ser essa cereja. Ou seja, vamos primeiro fazer o bolo antes de colocar essa cereja em cima dele. Muito bom. Perguntas sobre esse tópico? Opa, conduta ali. Quer perguntar, por favor, o microfone? Não tem problema se a gente não cumprir a pauta aqui do Castro, ele não está aqui. Depois eu falo para ele que não deu tempo, que teve muita pergunta. É. Bom, acho que um ponto bem importante que vale aqui adicionar de tudo que vocês falaram é o ponto que o seguro ele traz uma garantia maior de um processo de resposta a incidentes. Eu acho que ninguém comentou aqui, mas um ponto que é muito importante num processo de resposta a incidentes, o custo que a gente tem para retornar uma operação devido ao ataque de ransomware ou um outro tipo de ataque, ele é muito elevado. E o seguro nos garante justamente o quê? Essa possibilidade de a gente ter um valor para a gente poder investir nesse processo de retorno. Então, na minha visão, o seguro não é importante para pagar o resgate, porque isso não se deve nunca ser efetuado, mas sim no processo de resgate. Consertar o carro e ter ele rodando quanto antes. Tá bom, vamos rodar. Opa, tem mais uma aí? Sêmola, por favor. Eu tenho um comentário para fazer, sim, mas eu queria ouvir vocês. Eu corroboro com a visão de que o seguro ele dificilmente vai ter a capacidade de cobertura na dimensão da materialidade de um potencial incidente, né? Então, ele não resolve plenamente o impacto financeiro resultante de um evento de segurança. Mas, ao mesmo tempo, ele parece ter que fazer parte de uma cesta de serviços de proteção, né? Ele tem lá, ele cumpre um papel. Mas eu olho com preocupação e amarro a minha preocupação, a minha palestra de manhã, Graça, com o fato de que, se mal comunicado à liderança, o seguro pode produzir uma falsa sensação de proteção que, na verdade, jogue contra o CISO, fazendo-o ter menos orçamento para realizar os investimentos no bolo, né? Então, eu vejo com muita preocupação a maneira como essa ideia é vendida para a liderança e para o mercado de uma maneira geral. Como é que vocês encaram isso? Não é a bala de prata, né? É o que a gente está debatendo. Você precisa ter o teu processo funcionando. O seguro não vai cobrir o teu impacto inteiro. Ele vai colaborar para Mas, Douglas, desculpe interromper, mas o que o Sêmola está colocando é essa visão sua. Você é o CISO. O que ele está colocando é se corre o risco do CEO não ter essa mesma visão. E aí o papel é o nosso, de mostrar isso, entendeu? De mostrar que, se você ficar contando somente com o seguro, você está totalmente nu. Se me permite, só para complementar, eu vivi isso no ano passado. Ano passado chegou para mim, olha, eu ouvi falar sobre seguro cibernético. Quem chegou para você? O Top? Tá. Dá uma olhada nisso para nós. Eu disse, opa, legal. O legal é pelo interesse, né? E aí, obviamente, comecei a falar com algumas corretoras, falar também com alguns pares para entender como é que está o mercado sobre isso. E a conclusão que eu cheguei, e a conclusão que a CEO também chegou quanto a isso, é de que o custo-benefício seria muito baixo. A gente precisaria, obviamente, utilizar talvez esse mesmo recurso que seria aplicado para a aquisição de uma apólice dentro da própria área de SI. Vamos utilizar esse recurso para poder fazer o nosso arroz com feijão muito bem feito, né, de tal forma que, com a elevação do grau de maturidade,
gradativamente, um passo após o outro, a gente pudesse, então, daqui mais algum tempo, pensar o seguinte, olha, chegamos a tal ponto que o nosso grau de maturidade exige agora que nós tenhamos, então, uma apólice. Obviamente que isso, se a gente pensar, né, como é que isso chegou até ela, como isso andou, a gente vê as notícias, a gente viu ontem mesmo, acho que até mesmo foi o Bruno Homem que falou que o medo vende. Né? Eu acho que a gente tem que começar talvez a virar um pouquinho. O medo ele cria uma ansiedade. Se a gente começar a utilizar o seguinte, bom, o quanto de benefício pode trazer uma apólice, né? O quanto isso pode me salvar quando eu estiver com o meu barco afundando? A gente tem que virar um pouquinho isso. Entendi. Então, a gente conseguiu reverter, vender vamos dizer assim, a imagem adequada para o momento da empresa, para o momento da área de SI, para realmente utilizar esses recursos, que não é pouca coisa, utilizar esses recursos para empregar controles de tal forma que dali na frente a gente consiga ter um prêmio para uma apólice menor. Em outro tema Eu vou ter que girar a roda aqui, hein? É a última inserção sobre o tema. Vamos lá. Tema que, se a gente Pelo for menos discutir, a 2 gente vai tópicos uma do hora. Castro tem que trazer para esse debate, né? Mas tem uma questão interessante, né? Realmente você vai ter uma compensação financeira na hora de você, por exemplo, utilizar a sua apólice. Mas assim, o dano de imagem, né, e o dano futuro que você pode ter no caso de um incidente cibernético, esse não tem nenhum seguro que vai cobrir. Ele vai cobrir aquele momento, né? Você vai conseguir se preparar um pouco melhor, consertar o carro, mas em alguns tipos de negócio, particularmente quando a gente fala de instituições financeiras, né, muita gente ficaria preocupado de manter e continuar um relacionamento com uma instituição que te gerou um grande prejuízo por algum motivo, que gerou para milhões de pessoas. Então, aí o seguro, esse é um bom argumento para a gente realmente levar as pessoas e que o seguro somente não resolva. Muito bom, muito bem pontuado. Vou trazer um outro tópico aqui do Castro que é interessante. Hoje, falar de resiliência e resposta a incidente, a gente tem que falar de tabletop. E nessa visão... Peraí, pulou aqui, gente, desculpe. E ele coloca tabletop e vida real, na minha opinião, são mundos bem distintos. Hoje, o quanto vocês contam com mão de obra interna e o quanto tem de ajuda externa para fazer esse modelo de tabletop. E também para testes quentes. Existe resistência da companhia de vocês para os testes, entre parênteses, quentes? Não, Robson, não vou mais olhar para você, não, vou olhar para o João Beck. Resistência, não pode mentir, hein, João? Não, eu sou um cara muito transparente. Resistência, não. Acho que não. Até porque o negócio da Crefisa identificou que a segurança é um diferencial para o negócio, não é o mal necessário. Então, hoje a gente trabalha de tal forma que a segurança é uma aliada ao negócio. Então, toda vez que a gente, por exemplo, vai lançar algum produto novo, a segurança trabalha desde a concepção, e não mais somente para fazer um pentest depois que o produto está pronto e tem que lançar amanhã e dar um jeito aí. Não é assim que funciona. Então, assim, em termos de resistência, a gente não tem. A questão toda é em relação a testes a frio, vamos falar assim, de tabletop, definir claramente o escopo. No meu caso, principalmente, quando a gente fala de Crefisa, a Crefisa não é só o banco, não é só a financeira, é um grupo de diversas empresas. Exato, e bem diversificado, né, o grupo de vocês, demais. Né? Então, assim, a gente navega em diversos ramos de negócios. De negócios, então, exato. Eu preciso definir muito claramente qual que é o escopo. E o escopo que nós definimos para esse final de ano foi justamente o ataque de ransomware. Casualmente, ou não podemos dizer assim, eu sofri um ataque de ransomware há 30 dias atrás. E sobrevivi. Não tive impacto, não tive nada, graças justamente aos controles que a gente tem, mas o ataque foi feito. E a partir desse ataque, o tabletop ele acabou virando um teste quente. Nossa! Então, assim, antes de a gente fazer esse nosso tabletop, agora vamos tentar seguir o nosso plano. Né, porque a gente sempre fala, né? Pô, precisamos ter um plano de resposta, tem que ter um plano de comunicação, quem vai fazer o quê, definir quais são os times, o que cada um faz. Isso tudo é no PowerPoint, e o PowerPoint aceita tudo.
Vamos levar isso para a prática. E uma das coisas que a gente fez é o seguinte, bom, aconteceu, legal, vamos tentar seguir esse plano e vamos ver quais controles funcionaram, quais não funcionaram, quais controles a gente deveria ter e a gente não tem, para a gente fazer um pós-mortem e entender se realmente estamos seguros, né? Sim. Sempre vem aquela dúvida, estamos seguros, estamos confortáveis com o desconforto? Então, com isso a gente conseguiu aprender muito e, graças a Deus e graças ao trabalho de todo o time, a gente conseguiu sair ileso disso. Depois a gente tem que fazer uma rodada, uma mesa redonda para você contar em detalhes aí como é que foi esse tabletop quente. Porque o seu pegou fogo, né? Foi mais do que quente. Exato. Última pergunta, só para já passar para os colegas. Vocês, nesse modelo de tabletop, vocês trabalham só com recursos internos? Ou vocês estão contratando... Não, a gente trabalha com recursos externos. A gente usa recursos externos até para que possa também olhar pelo outro lado da moeda e validar se os nossos controles estão bem ou não. É bom não contar com esse recurso de um tabletop tão quente assim quanto foi o do João Beck. Mas como é que vocês, por exemplo, num sistema como o seu, financeiro, como é que seria você partir para o modelo de um tabletop quente? Quais as implicações? Você já avaliou fazer isso? E também se você trabalha hoje com uma empresa aí que te dê apoio nesse processo, Douglas. Acho que para cada etapa do processo você precisa de um parceiro, até para te chancelar que você está fazendo aquilo certo. É a diligência ali que você está levando para o board e para o mercado também. Então, não tem... O profissional de segurança não toma decisão sozinho do risco, do que vai ser aplicado, do que vai ser corrigido. A gente levanta esses riscos, levanta quais são os sistemas críticos, qual que é o tempo de parada, máximo, etc. Mas e os testes? Vão ser feitos? Mesmo no teste de mesa, a gente precisa de um parceiro para validar, porque ele tem uma visão de fora. Você está viciado ali no teste, entendeu? Você tem que quebrar esse vício. O parceiro vai te mostrar. Depois que você já está ali maduro no teste de mesa, parte para uma programação. Mas mesmo assim, defina escopos pequenos, porque a gente sabe o quão complexo que é. Ah, não vai fazer ele em produção? Tá, sobe um espelho. Vai gradativo. A gente sabe a complexidade que é de fazer esse tipo de teste. Tem muita empresa que tem ali os seus ambientes de contingência. Eu nunca vi um ambiente de contingência funcionar de verdade. 100% não. O pessoal testa, mas sempre fica alguma coisa para trás. Essa é a verdade. A gente tem essa dificuldade de testar a contingência, que é uma coisa que, em teoria, é um ambiente mais controlado do que um teste de um tabletop e um teste de segurança, né? Que pode ser uma coisa bastante mais descontrolada, né? O que a gente até percebe, conversando com clientes, aqui a visão do integrador, é que eu corroboro com o que a CISO da Petrobras, agora me esqueci. A Márcia Tosta. A Márcia comentou que 80% das empresas ainda não fazem esse tipo de teste, né? Assim, ainda existe uma deficiência nesse mercado. Não são muitos os provedores que conseguem fornecer um bom serviço e boas soluções. Existem ótimos simuladores. Inclusive o Exército Brasileiro, eles fazem testes aí com soluções que são muito bacanas, né? E eu acho que é algo que vai melhorar bastante o nível de maturidade das empresas quando a gente conseguir colocar esse processo para funcionar melhor. É como você falou, até o teste de DR é complicado, né? O teste de DR é difícil. O teste de backup, vamos para trás. O teste de backup já nem todo mundo faz e já nem sempre dá certo, né? Então, realmente é um desafio que eu acho que ainda é grande com os clientes que a gente tem conversado. Adriano, eu sei que a gente tem... Agora, já não vou colocar uma enquete para o online, porque seria aí exigir demais da turma. Mas quando a Márcia fez essa pergunta aqui, naquele momento, né, a minoria levantou. Vamos tentar de novo. Quantos aqui de vocês fazem tabletop, testes, simulações recorrentes? Eu acho que se tivesse feito a enquete também no online, continua sendo minoria. Por último, Robson, tem um acréscimo aqui interessante nessa questão, para a gente finalizar esse tópico, do Castro, que é a seguinte: hoje nós também temos um problema grande a considerar
quando a gente fala de resposta a incidentes, resiliência, e entra no assunto tabletop, que são os insiders. Eu conheço muitos líderes hoje de segurança que estão muito reticentes a trabalhar com parceiros, né? E por isso eu coloquei essa pergunta, porque hoje a gente está sofrendo aí um cenário de insider muito forte. Todo mundo que entra na sua empresa e que detecta suas vulnerabilidades pode ser amigo, mas também pode não ser. Como é que você vê essa questão de trazer para dentro de casa alguém que vai ter uma proximidade tão grande com o teu cenário, que vai ter que atuar de uma forma tão intensa e nas suas próprias vulnerabilidades, ali nos seus pontos fracos? Super importante. A gente começou a fazer esse tipo de simulação do base, tabletop interno, com equipe dedicada, sem usar parceiro. A gente viu como os controles furavam. E assim, a gente viu que a maturidade era muito baixa, e a gente teve que, de fato, partir de ter confiança e trazer parceiros adequados, né? A gente, para todas as empresas do grupo, a gente tem feito uma média de 2 a 3 por ano, e esse ano a gente fez um A-quente, inclusive, também, para lidar. Ótimo. E a gente viu como evoluiu demais. Primeiro step de comunicação, Tá. a gente tem que, de fato, né, trocar o ponto de visão, mudança de mindset, e como vem funcionando essa interação de entendimento dentro da companhia. Óbvio que no cenário que a gente vive, a gente sempre se preocupa, né, para quem que a gente está fornecendo, com quem a gente está compartilhando as informações, e quando a gente faz, a gente identifica, de fato, pontos de risco que não falharam, que a gente achava que num processo interno estará perfeito. Então, a gente pega a falha, de fato, constante, e aí o aprendizado e a evolução é maior. Então, entendo que a gente tem que não ser reticente nesse ponto, não. Ótimo, excelente. Alguma questão aqui sobre esse tema? Senão a gente vai pular aqui. Quem tem aqui no site de DR a proporção e tamanho de processamento igual ao site de produção? Está quase igual. É um risco muito grande. Interessante. Bom questionamento. Muito bom. Continua participando do nosso painel, tá, Conduta? Vamos passar aqui. Ninguém está levantando plaquinha aqui. Eu estou indo, hein? Já levantaram? Eu não vi. Ó lá, vem ela lá com a plaquinha. Mas eu vou para um terceiro. Tem mais tópicos aqui, mas eu vou para essa sopa de letrinhas aqui do CAS. CSMA, ZTNA, SAS, enfim. São modelos para segregação de ambientes e controle de riscos e danos em um incidente. Na sua linha de negócio, como são tratados os impactos em negócios por conta dessa segregação? Como gerir de forma eficiente as exceções e riscos, principalmente em segmentos industriais? Eu acho que a Márcia, inclusive, tocou nesse ponto. Então, segregação. Robson. Eu vou até falar pela parte até do processo, né, industrial. Hoje, por isso que eu passei para você. Por coincidência que a gente Comecei por você. A gente tem os dois cenários. Graça, quando a gente começa a falar, de fato, de estrutura de segregação, né, quando a gente pega todas essas abordagens e modelos, né, parece que são modelos novos, abordagens novas, mas os problemas são exatamente os mesmos, né? Se a gente fosse falar 10 anos atrás, a gente ia falar de segregação, quando avança, a gente ia falar de falta de visibilidade, e quando a gente traz todas essas soluções e modelos, a gente pensa no final do dia, né? Na camada de identidade, zero confiança, conseguir isolar o perímetro que foi ampliado e, de fato, conseguir segregar essas comunicações. Quando a gente vai partir para a resposta de um incidente por essas segregações, a nossa primeira análise hoje dentro de casa tem sido 2 steps. Quando a gente vai bater no negócio, a gente tem olhado sistemas críticos de disponibilidade, que a gente chama de ACN, o que pode corroborar para impacto financeiro por regulatório, no caso do nosso business, né? E, por fim, né, parte daquilo que é a experiência de uso, né, para os nossos colaboradores. A gente divide nesses 3 steps. E, no ano passado, a gente tinha uma grande resistência de ter junção do nosso ambiente industrial em algum momento com o nosso ambiente de IT. Exato. Isso aqui também foi bastante comentado hoje ao longo do dia. Então, assim, vamos segregar e isolar, que de fato o risco não vai existir. Ontem também o Vitor C, na palestra dele, foi também então, nessa a gente linha. acaba batendo muito nesse ponto. E a gente fez uma jornada no ano passado de levar todos os nossos sistemas corporativos para a nuvem. Em algum momento, a gente também estruturou e pensou. A gente tem um centro de comando que chama CCO, que faz a monitoração das nossas plantas e ativos, né? Modelo de distribuição, pressão, vazão, todo o risco para o business operar,
mas também tem a visão dos incidentes de segurança, dado, né, a matéria que a gente trabalha, que é o gás, que poderia gerar algum incidente e risco à vida. A gente tinha, neste processo remoto, algumas visualizações do campo chegavam a levar até 1 dia de controle, porque era totalmente isolado, você dependia de ação manual para poder trazer essas informações, e às vezes isso gerava um risco adicional. Quando a gente foi fazer essa migração, a gente levou os sistemas técnicos, que a gente chama estação de engenharia, aquilo que dá a visão de interface gráfica para o nosso time do CCO, para a nuvem. Então, a gente topou em fazer parte dessa junção de integração entre o nosso universo de OT e IT. E aí a gente começou a gerar visibilidade adicional super interessante e enxergar modelos de incidentes diferentes. Quando a gente traz para o industrial, aí tem um outro ponto muito diferente quando a gente traz todas essas soluções que a gente tem em IT, né? Para a visão industrial, a gente trabalha em segurança no modelo safety. Então, tem outros aspectos de segurança. A gente está olhando primeiro. Se eu trabalho com a matéria, eu tenho segurança ambiental. Eu trabalho com odorante, se isso vaza, entra na terra, gera incidente. Se eu tenho vazamento de gás, impacta no solo. Eu trabalho com visão de segurança física, não só do perímetro. Se eu falho um processo industrial na jornada, eu posso ter um acidente. Quando a gente trouxe isso para o cenário de IT, como a gente conecta visões interessantes para o business e visões interessantes para o nosso negócio. A gente começou a ver que foi muito mais atrativo. Tá? E aí, a visão estou trazendo um risco adicional para fazer essa junção. Hoje a gente conseguiu acelerar processos de 24 horas para 5 minutos. Isso trouxe um ganho adicional. Excelente. Eu acho que você aqui representando esse segmento conseguiu aqui responder. Eu vou pedir a vocês, foi a sensação minha ou subiu uma plaquinha ali de tempo esgotado? Ah, não? Ah, então tá bom. O Castro ele avançou um pouquinho aqui nessa pergunta, e tem um pouco a ver com o início da resposta do Robson. Eu vou passar para você e depois os dois comentam. Essas arquiteturas, né, não produtos, elas acabam, muitas vezes, se sobrepondo, se superpondo, e não dá para saber exatamente, às vezes, onde uma começa, a outra termina, e a indústria, segundo ele, é pródiga em criar, né, em essas novas siglas que, na verdade, trazem soluções que já, de alguma forma, estavam sendo utilizadas. Então, você, que é integrador, está numa posição mais confortável do que se tivesse aqui alguém da indústria fornecedora de SaaS, ou fabricante que fornece SaaS. Como é que vocês lidam com essa questão quando você está no cliente, o cliente coloca essa pergunta para você? Pois é, eu gostei bastante do seu comentário, dizendo que isso são itens antigos. Questão de segregação, controle de acesso. É claro, né, com a queda do perímetro, isso se agravou um pouco. Mas o fato não existe nenhum tipo de solução de segurança, processo, pessoas que consigam manter um ambiente seguro se ele tiver uma arquitetura muito complicada e mal feita. Né? Então, assim, quando a gente fala de SaaS, de ZTNA e de outras coisas, tudo perfeito. Né? É a sopa de letrinhas, tem várias soluções interessantes que a gente pode conectar. Só que se nós temos uma arquitetura que está mal construída, se a gente tem, por exemplo, na indústria, e são casos que a gente vê bastante, né, a rede industrial que não está segregada da rede de IT. Né? Quem já ouviu falar de um caso desse aqui, não precisa levantar a mão, claro. Eu tenho certeza clássico, que alguém já ouviu falar de um caso desse, né, que o ransomware pega na rede de IT e quando você vai ver, está a caldeira, está o forno tendo problemas. Né? Então, assim, tudo isso que a gente está falando é importante, as tecnologias são super importantes. Entretanto, você ter uma arquitetura que favoreça a segurança é algo bastante importante. Então, como integradores, muitas vezes os clientes nos procuram e falam: poxa, eu quero implementar SaaS. Tá bom, vamos entender melhor qual é a sua arquitetura, qual é a sua necessidade, para não tentar encaixar um produto que vai te dar uma falsa sensação de segurança, sendo que a sua arquitetura como um todo não vai comportar aquela solução. Muitas vezes, em projetos, nós temos embates, nós com o pessoal da segurança, a gente acaba rolando no chão com o pessoal de infra e de desenvolvimento, porque a gente fala, a gente pode implementar soluções aqui, só que com essa arquitetura você não vai ficar protegido. Com esse tipo de código, a coisa não vai funcionar.
Então, assim, arquitetura, arquitetura, arquitetura. Esse é um tema muito importante. E quem já Muito passou bom. com problema com dev, com infraestrutura, levanta a mão. Não, esse nem precisa. É, né? mas Esse- até pulei essa pergunta aqui, porque se eu levantar o tema de dev, precisa de mais de 1 hora para esse painel funcionar. João Beck, diga. Eu acho que uma coisa que a gente precisa lembrar é que todas essas siglas novas, na verdade, estão muito mais ligadas a conceitos do que a produtos. Né? Então, você não precisa de SASE para fazer uma segmentação de rede. Você não precisa. Você não precisa de um CSMA, né, para poder verificar suas regras de firewall, se elas estão alinhadas ou não. Você não precisa. Tudo isso são conceitos, né, que estão levando como tendência as tecnologias para uma unificação de vendors. Tá? Isso pode fazer parte da estratégia do seu negócio ou não. A dica que eu sempre falo, e na verdade sim, é o que eu vivo, é o que eu levo para o nosso dia a dia, é o seguinte: o que melhor se aplica ao meu negócio? O que ajuda o meu negócio a sobreviver, a viver, a vender mais, a trazer mais competitividade? Porque, gente, você tem diversos produtos, diversas siglas, diversas coisas nascendo, tendências, mas você não pode comprar tudo, você tem que utilizar aquilo que realmente melhor se aplica. Então, assim, é muito bom ter esses conceitos novos, porque demonstra principalmente para nós uma linha de tendência de que estamos evoluindo constantemente, isso é bom. Isso é interessante, né? Isso é Aponta, muito bom. né? É um vetor, não deixa de Exato, ser, né? só que a gente precisa lembrar que, além de olhar para frente, a gente tem que carregar o legado que está atrás. Não dá para andar só para frente sem olhar para trás. Muito bom. Na sua área, no setor financeiro, como é que você vê, a gente teve aqui o depoimento, o João Beck também, como é que está essa questão da segregação e essa sopa de letrinhas aí, Douglas? Agora cansou do Douglas. É porque vocês trocaram, não foi, não? Acho que foi. Primeiro que eu não tenho a complexidade que você tem. Exato. Então, Robson, minha vida está mais fácil que a tua. a do Robson não é Mas- fácil, não, né? Por isso que eu chamo o Robson a mesa redonda. O Robson fala, só posso dizer para você se eu vou faltando 15 minutos. Mas, complementando o que todo mundo falou, existem soluções melhores ou não do que outras. Umas vão te facilitar, outras vão atender, mas não de uma forma mais fácil. Mas, independente da solução, da tecnologia, não é só plug and play e está funcionando. Você vai ter que customizar. A segmentação não vai acontecer sozinha. Ele vai te dar uma visibilidade, você vai ter que analisar o que está passando, se faz sentido fechar uma porta ou não. Porque se você ligar no modo automático e sair bloqueando, você vai parar o negócio. Exato. Então, para cada um dos casos, seja no setor industrial, financeiro, qualquer um, você tem que identificar o que comunica com o quê. E isso leva tempo, muito tempo. E para tomar a decisão que você vai fechar uma porta, vai fechar um acesso de um fornecedor, por exemplo, você tem que estar muito seguro de que realmente aquela porta ali ela não é necessária. Porque, vamos supor, você pode colocar monitorando o tráfego 1 ano e 6 meses. Mas tem um processo que roda uma vez por ano. Naquele janela de 6 meses que você pegou, você não pegou aquele processo. Exato. Na hora que ele rodar de novo, ele vai parar. Tem um desenho que a gente às vezes mostra nas apresentações, que é um castelo. Então você tem lá a porta da frente do castelo, o fosso, né, o jacaré, os guardas, etc. Mas depois tem mais isso é 3 bem portinhas no fundo do castelo. Então, assim, não adianta você reforçar, colocar tudo bonitão lá na frente, tecnologia, se você não está com um ambiente propício à segurança. Né? Então, além de configurar, você olha tudo. Achei bem pertinente. Muito E, bom. de novo, no teu caso, a gente pode explodir, tem risco à vida, né? Então, acho que esse realmente é o caso mais longe, o mais crítico que existe, né? Muito bom, gente. Agora sim, olha lá, tempo esgotado já há algum tempo. Eu continuaria com certeza aqui com vocês. Essa boa notícia é que a gente continua fazendo isso, as nossas mesas redondas, os nossos debates, né? É o último painel do Security Leaders, mas a gente continua aí fazendo toda essa rodada. Eu espero que o Castro, depois que ele assistir, né, ele vai ficar, acho que, né, satisfeito, né? Procurei caprichar para ser um presente ali para ele nesse momento. E, com certeza, a contribuição de vocês foi fantástica. Muito obrigada, João Beck, Adriano, Robson, Douglas, não só por esse momento, mas por todos esses 2 dias. Eu estou super feliz que tudo que a gente pensou em termos de interação, vocês
foram fundamentais. Sem a participação de vocês, a gente não teria conseguido fazer tanto compartilhamento e tanta integração. E vocês que nos assistem pela internet, que eu sei que ainda tem gente aí, porque eu recebi pergunta aqui, mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, ok? Continuem com a gente, me acompanhem nas redes sociais. TV Security vai entrar no ar a partir do Security Leaders, com entrevistas, takes, que vão estar aí sobre segurança, para vocês lerem, ouvirem, verem, compartilharem aí, e vamos falar cada vez mais de cultura de cybersecurity. Pessoal, obrigado. Palmas aqui para os nossos participantes.